Hoje, uma noite de milagres. Aleluia. Me ajude a despertar esse irmão que está do seu lado. Diga assim: hoje é uma noite de milagre para você. Amém. Então, não se distraia com outras coisas, não se distraia com pessoas, não se distraia com barulhos, não se distraia com nada. Fique ligado no que Deus está fazendo, no que Deus está falando. Porque hoje é uma noite de milagres. Glória a Deus. Abra sua Bíblia antes de nós orarmos com você pelos milagres, apesar que Deus já está fazendo os milagres. Algumas dores que algumas pessoas chegaram aqui já está desaparecendo. Você passou as portas desse templo com dores e elas foram diminuindo, não está mais aí. Você já notou? Aleluia! Porque Deus já está fazendo milagres. Então, mesmo durante a pregação, durante o compartilhar da palavra, Ele vai continuar fazendo milagres para você poder testemunhar também isso. Mateus 5:48, para nós começarmos. Que diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Glória a Deus. Podemos ler todos juntos? 1, 2, 3. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Oh, glórias! Se eu perguntasse para você, você é perfeito? O que você diria? Não. Você está pronto? Você diria não. E isso é verdade. Mas a Bíblia diz para nós que você precisa ser perfeito. Perfeito igual ao pastor Silvio. Está falando ali já? Não. Veja só, Deus levantou um pouquinho mais o nível para nós. E disse: sejam vocês perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Deus está dizendo que existe uma maneira de você ser igual a Deus. Mas qual é a maneira? Quando que nós nos tornamos iguais a Deus? Como conseguiremos ser perfeitos? Tem um caminho da perfeição que você pode e deve trilhar para você ser abençoado cada vez mais. Esse texto é o último versículo que eu li, de uma linha de ensino que Jesus estava dando. Volta para nós para 38, jovem. E ele começa falando essas coisas todas primeiro, e aí ele conclui dizendo: sejam perfeitos como perfeito é Deus. Mas antes ele diz assim no 38: ouvistes o que foi dito aos antigos? Olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda com ele 2. Dá quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. 43. Ouvistes também o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir a chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Perceba que Jesus está falando isso, está ensinando um caminho que nós precisamos trilhar para que nós possamos ser perfeitos, como perfeito é Deus. E quando você entende isso, você passa a desfrutar, a viver uma nova realidade no Espírito, uma nova realidade em Deus. E Jesus estava dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito? Ele estava falando da lei antiga, olho por olho, dente por dente. Aí ele diz: eu porém vos digo. Quando Jesus está falando isso, ele está dizendo: eu porém tenho um caminho, quero conduzir vocês a um lugar que é o caminho do Senhor, que é o caminho de Deus.
Olho por olho, dente por dente, é o caminho da lei, é o caminho do homem. Mas eu, porém, vos digo, e aí ele começa a mudar, a trazer uma direção. Eu, porém, vos digo, não resista o perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta ali também a outra. Às vezes as pessoas interpretam errado esse texto, ensinam errado. Olha o que Jesus está dizendo. Existe um caminho aonde Deus habita. Existe um caminho onde Deus trilha. E o caminho de Deus, Jesus está dizendo, Deus, Ele tem a capacidade, tem a condição de fazer a justiça que você precisa. Aleluia! Lá na lei era diferente. Ele diz assim, olho por olho, dente por dente. Se alguém te fez alguma coisa, a lei dizia, você também vai pagar dessa forma, você também vai responder desse jeito. Mas essa maneira não é a maneira que Deus resolve as coisas. Então, se você quer ser perfeito diante de Deus, para sermos perfeitos diante do Pai, nós precisamos deixar que Deus, que o Pai, comande a nossa vida. Quando você deixa Deus comandar a tua vida, você é visto como uma pessoa perfeita aos olhos de Deus. Aleluia! Você já entregou a tua vida para Jesus Cristo? Quantas pessoas são salvas aqui? Quantas? Olha, tem bastante gente que não é salva, que não tem certeza que vai para o céu. Então você precisa entregar a sua vida ao comando de Jesus. E aí Deus te recebe e coloca você a caminhar nesse caminho também. Mas a Bíblia está dizendo assim, quando você deixa que a justiça de Deus opere ao teu favor, quando você deixa Deus operar ao teu favor, Deus tomar a tua causa, Deus dirigir a nossa vida, a sua vida, você está sendo um homem, uma mulher perfeito aos olhos de Deus. E ele começa a corrigir, ensinar outras coisas. Ele diz, e ao que demandar contigo, aquele que quer ficar brigando, aquele que quer ficar demandando, aquele que quer tirar algo de você. Ele dá um exemplo aqui. A túnica era uma parte da vestimenta que se usava por baixo, a capa usava por cima. E ele estava dizendo isso. Olha, se alguém quer demandar, quer brigar, quer roubar você, se alguém quer tirar algo que é teu, se alguém quer levar algo que é teu, a lei dizia como que tinha que fazer. Você tinha que brigar, você tinha que ir atrás, você tinha que recuperar, você tinha que fazer alguma coisa. Mas aqui ele está dizendo, eu porém vos digo, eu quero colocar vocês no caminho de Deus, porque no caminho de Deus, vocês vão entender que Deus estará fazendo justiça, que Deus vai brigar por você, amém? É Deus que te representa, é isso que ele está falando. Quando ele está falando que alguém está brigando com você, que alguém está esbofeteando você, que alguém está julgando você, que alguém está falando mal de você, que alguém está falando mal da tua igreja, está falando mal do teu ministério, está falando mal do seu filho, está falando mal da sua esposa, está falando mal do seu esposo, ele está dizendo, confie no Senhor, Deus é poderoso para defender, para abençoar os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso ministério, a igreja, qualquer coisa que está ao nosso redor. Isso é maravilhoso. Deus, quando Deus tira da nossa mão essa responsabilidade, quando Deus toma para Ele essa condição e diz, eu sou teu Deus, e eu quero trabalhar por vocês. Muitas pessoas não prosperam na vida, muitos crentes não prosperam na sua caminhada, porque ainda estão demandando com pessoas. E esse é um caminho perigoso. Porque quando a pessoa demanda com pessoas, quando a pessoa briga com pessoas, quando a pessoa briga para defender os seus próprios direitos, ela está vulnerável ao acesso do inimigo na vida dela. Por isso que Jesus está conduzindo as pessoas para um outro caminho, para um outro lugar, está levando elas para esse lugar. Qual é o lugar que Jesus nos levou? Para a presença do Pai Celestial. Esse é o lugar que devemos viver, na presença do nosso Pai Celestial. E quando nós transferimos isso, deixamos Deus agir na nossa causa, nós estamos agindo igualzinho a Deus. Você tem como ser um homem, uma mulher perfeito aos olhos de Deus. Deus não quer encontrar essas falhas no nosso caminho, essas falhas no nosso caráter, essas falhas como filhos de Deus.
Você é filho de Deus, sim ou não? Sim, a maioria é filho. Se você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, você precisa entender que não pode mais demandar com pessoas. Você precisa entender que Deus te assumiu de verdade e Ele está trabalhando por você. Ele está trabalhando na tua causa. Faz muito tempo que você está lidando com situações. Faz muito tempo que você está lidando com finanças. E as coisas parecem que não andam. E de fato elas não andam, porque nós estamos querendo caminhar no lugar onde Deus não está. Trabalhar as coisas da maneira que Deus não trabalha. Nós estamos querendo demandar. E aí ele continua dando mais alguns exemplos, né? Ele diz ali no 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha. Veja que interessante isso aí. Vai com ele 2. Jesus está ensinando e está dizendo assim: há momentos da tua vida em que as pessoas, elas vão querer interferir. Há momentos na sua vida em que as pessoas vão querer fazer, vão querer dar opinião, vão querer fazer do jeito delas. Há momentos na nossa vida onde o modelo do mundo vai ditar as regras. E Jesus está dizendo: você vai ter que caminhar nessa milha. Tem coisas que não tem muita opção, não é verdade? Tem coisas que são impostas, que você não tem como fugir, porque você está aqui. E nós estamos caminhando nessa milha. Nós estamos caminhando nesse tempo. Como por exemplo, as enfermidades estão aí, não é verdade? E nós caminhamos muitas vezes, nos deparamos com enfermidades, com problemas, com situações, com um monte de coisa. Isso é para o mundo natural, isso é para esse mundo caído. Mas a segunda milha que Jesus está falando, que nós precisamos andar, é o momento que você confia no Senhor e diz: eu estou nesse mundo, mas eu sou filho de Deus. Deus vai andar comigo a segunda milha. E na segunda milha eu sou curado, em nome de Jesus. Deus está nos ensinando isso. Jesus está nos ensinando isso. Seja perfeito. E nesse momento que você é curado, você está se tornando igualzinho a Deus. A saúde de Deus quer entrar hoje na tua casa. A saúde de Deus quer entrar hoje na sua vida. E aí nós nos tornamos perfeitos, como perfeito é a saúde do nosso Pai. Então às vezes nós não temos opção, não temos como pular etapa, porque ainda somos humanos, porque ainda somos falhos, porque ainda estamos aqui. Mas Deus é bom. O diabo e nós. É exatamente isso. O diabo não presta, nós estamos em tratamento, mas Deus continuará sempre sendo bom. Deus é maravilhoso, Deus é mais que bom, Deus é poderoso. E Ele está dizendo: alguém te obrigou a andar 1 milha? Alguém quer levar a tua capa? Pare de brigar por capa. Fale alguém que está do seu lado: pare de brigar por capa. Isto quer dizer: pare de brigar por coisas. Pare de se defender. Ai, mas eu tenho razão, eu tenho que exercer os meus direitos. Ah, porque é isso que eu quero, porque é isso que eu vou fazer, porque é isso que eu... Ei, peraí. Você pode caminhar nesse caminho, porém saiba que Deus não está lá. Agora, se você quer ser perfeito, Deus sabe que você tem direito. Deus sabe que você é filho. Deus sabe que você é filha. E Ele quer te abençoar. Ele quer entregar para você a mesma condição dele. Meu Deus! Tem como nós sermos iguais a Deus? Claro, gente, eu não estou falando dos atributos de Deus, das qualidades de Deus. Eu estou falando daquilo que a Bíblia diz, mostra para nós, aonde nós podemos ser iguaizinhos a Deus. Ter a saúde de Deus. Quando você descobre que você está no caminho que Deus não está, a paz sai do teu coração, a angústia toma conta, as preocupações, as ansiedades chegam. Isso é sinal de que você está lutando
com as tuas próprias forças. Isso é sinal que uma pessoa está lutando com suas próprias armas. Isso é sinal que você ainda não recebeu, ainda não entendeu o que Deus de fato fez para nós. Então vamos ficando cheios de coisas, preocupados com o mundo, preocupados com o que as pessoas falam. E Jesus está dizendo assim: não andeis ansiosos, não fiquem preocupados. Por quê? Porque no caminho de Deus, na presença de Deus, não tem ansiedade. No caminho de Deus, na presença do Senhor Deus, não tem falta de amor, falta de perdão. Quando isso começa a sinalizar no nosso coração, está mostrando que nós precisamos deixar que Deus haja ao nosso favor. Mudarmos de lugar, mudarmos do caminho que estamos caminhando. E ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Amarás o seu próximo e odiarás o seu inimigo? Isso é o que estava determinado. E nesse caminho, é o caminho onde Deus não está, no caminho do ódio. Mas ele disse, Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos? Foi ensinado isso aos antigos. Foi ensinado isso na lei. Eu, porém, vos digo, é diferente o jeito que Deus age. E qual é o jeito, Jesus? Qual é o jeito que Deus age? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aleluia. Tem gente, tem crente querendo debater, querendo enfrentar inimigos. Há uma grande probabilidade de 100% de que você não vai conseguir. E você vai entrar nessas lutas, nessas guerras de ódio, de ira, de amargura. E daqui a um pouco a pessoa está tomada de coisas ruins. E não tem nada de Deus nisso aí. Porque Deus não está na ira. Deus não está no ódio. É isso que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo assim para aquela população que estava começando a ouvir uma mensagem do Evangelho. Olha, o jeito que Deus opera agora é diferente. Tem algumas coisas que estão paralisadas na sua vida, porque você ainda está odiando alguém. É por isso que essas coisas estão paralisadas. Tem pessoas que estão ligadas a ex-marido, ex-esposa, ex-trabalho, ex-patroa, olha, o nome já diz, isso é ex na tua vida, já passou. Mas muitas pessoas estão com as suas vidas paralisadas. No caminho do Senhor, no caminho de Deus, é o caminho da bênção, é o caminho da unção, é o caminho do milagre, é o caminho da graça, é o caminho da alegria, é o caminho das coisas boas, é o caminho da salvação, é o caminho da unção. Mas a pessoa não recebe nada disso, por quê? Porque ainda está trilhando no caminho do ódio. Porque aquela patroa fez muito mal para você. Pois é, e você está querendo fazer justiça. Ali no primeiro versículo que nós lemos diz assim: passe a confiar no Senhor. Quando você confia em Deus, Ele é justo e Ele vai te abençoar. Ele vai resolver isso. Tire do teu coração, tire das tuas emoções essas coisas todas. Você está tomando remédio controlados. Aqui tem algumas pessoas tomando remédios controlados e você não consegue se libertar, sair disso. Esse não é o lugar de Deus na sua vida. Você precisa vir para o caminho de Deus. Você precisa deixar de odiar essa pessoa. Você precisa orar por eles. Nós ensinamos nesse lugar o que aprendemos há muitos anos atrás e colocamos isso como base na nossa vida. Você não precisa concordar para obedecer. Falamos isso numa dessas aulas, nessa semana no IBEG. Você não precisa concordar para obedecer, mas você precisa obedecer ao que Deus diz. Exemplo prático para isso, o exemplo que eu sempre dou. Você concorda com todos os impostos que são colocados, cobrados, por exemplo, na nossa nação? Não, você não acha isso justo. Mas por isso você deixa de pagá-los, de ser justo lá? Não, você obedece. Você não precisa concordar com aquilo que fizeram para você,
Mas você precisa acreditar que a palavra de Deus é verdadeira. E hoje Deus quer mudar você de lugar. Só você está lá. Só você está nesse passado. E as coisas paralisaram na sua vida. Não vão à frente. Não é, você não consegue transpor isso. E você não sabia por quê. Mas agora, nessa noite, pelo poder do Espírito de Deus que está nesse lugar, você está descobrindo a maneira de você se livrar desses males. Hoje muita gente vai prosperar financeiramente depois disso. Porque você ficou ligado a algumas coisas, mas você está entendendo que você tem que confiar no Senhor. Você está entendendo que você precisa andar a segunda milha. E não ficar olhando a primeira, que foi tão doloroso, que foi tão difícil. Porque era você que estava no comando. Porque era você que estava lá. Mas na segunda milha, Deus veio e ajudou você a carregar até o final. Aleluia. E ele diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Existe um caminho, existe um lugar onde todas as coisas são perfeitas. Existe um lugar onde o amor é perfeito. Você ficou esperando ser amado por uma pessoa, por um homem ou por uma mulher, e decepcionou-se na tua caminhada ao longo dela. E por causa disso você fica ligado lá atrás, lá há anos. Mas Deus está dizendo para você, minha filha: venha para cá, venha andar comigo, vamos andar a segunda milha. Nesse lugar, o amor é perfeito. Então você vai viver a perfeição de Deus. Já viu que quando você obedece a Deus, e Deus abençoa o teu relacionamento, mesmo você se casando com essa pessoa que não é perfeita, Deus abençoa em tudo? Por quê? Porque você está no caminho de Deus no teu casamento. Deus arruma todas essas coisas. Porque você não está confiando mais na primeira milha. Você não está confiando mais na primeira lei. Você está confiando na segunda. Você está confiando no tempo que Deus está agindo. Outras pessoas ficam presas a situações que nunca têm fim. Situações ruins, ciclos. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E nunca consegue avançar na sua caminhada. Deus está dizendo para nós. Deus está dizendo para você que tem um lugar aonde Deus está. Em qual área você é perfeito? Pense um pouquinho. Em qual área você já vive e age igual Deus? Todas as áreas que nós não conseguimos encontrar a paz verdadeira, ali Deus não está. Ali nessa área, Jesus não conduziu essa pessoa ainda, não te conduziu ao lugar da paz, à alegria. Aqui Jesus citou alguns mandamentos da lei antiga. E ele começou a dizer: ouviste o que foi dito aos antigos? Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Hoje o contexto das pessoas é um pouco diferente. Muitas pessoas elas estão ouvindo: ouviste o que foi dito pelos seus amigos? Faça isso, faça isso, faça isso. E as pessoas passam a caminhar por essa linha aonde os amigos ditam a maneira que tem que viver. E começam a viver dessa forma. Ouviste o que foi dito aos antigos? Para ser feliz, a pessoa precisa tomar uns gole. A pessoa precisa ter a alegria, pertencer a um grupo. E então caminham, se enveredam para essas direções. E a vida da pessoa vai sempre de mal a pior. Jesus está dizendo assim para você: ouviste o que o mundo está dizendo?
Eu, porém, vos digo, eu quero transformar o lugar de vocês. Eu quero transformar a vida de vocês. Outros escutam notícias, más notícias. Ouviste o que foi dito pela rede de TV? Aleluia. Ouviste as notícias do jornal X? Ouviu as notícias? Você ouviu quanta coisa ruim? Você viu quantas coisas estão acontecendo? Você ouviu o que pegou fogo no Havaí? Você ouviu e viu o que pegou fogo na Espanha? Você viu? E agora? E agora? E as pessoas começam a entrar num pânico, começam a entrar nesses lugares e viverem perturbadas. Deus não está lá. Deus quer trazer você de lá e colocar você num lugar de paz. E um dos lugares de paz que Deus disse para nós é o seguinte: cairão 10.000 à tua direita e 1.000 à tua esquerda, tu, porém, não serás atingido. Aleluia! Ouvistes, estão vendo, estão lendo, estão vendo. Isso não é Deus que está noticiando. Isso é o terror que é semeado para tirar a paz da humanidade. Vocês ouviram e viram o que os políticos estão fazendo? Vocês viram? Sim, nós estamos ouvindo. Vocês viram, estão ouvindo e vendo o que os ministros estão fazendo? Sim, nós estamos vendo e ouvindo. Eu, porém, vos digo: ouça Deus, ouça a palavra. Deus fará justiça. Ai, mas o nosso maior poder é o poder judiciário, era esse. E olha como caminha o maior poder judiciário. Eu, porém, vos digo: eu sou um Deus justo, fiel. Então você precisa ser perfeito, como perfeito é o nosso Deus. Esse é um padrão básico que Deus colocou para nós. Claro que como humanos você ia dizer: não sou perfeito, nós estamos em tratamento. Mas Deus não está trabalhando num padrão humano. Deus está trabalhando num padrão do Espírito. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Deixe de andar nesse caminho aonde o homem comanda e caminhe aonde eu vou te direcionar. Jesus está falando. E vocês serão perfeitos, como perfeito é o Senhor Deus. Aleluia. Que maravilha. Aleluia. Nós vamos orar com você, para que você seja curado. Agora você sabe como não voltar nesse lugar, como não permanecer. Agora você sabe como retirar esses males da frente do teu caminho, da tua vida. Agora você sabe como ser perfeito, como Deus é perfeito. Na tua saúde você precisa dizer: eu quero ter a mesma saúde que Deus proporcionou para mim e que Jesus conquistou para mim. E o que foi que Jesus disse sobre a saúde, sobre as enfermidades, sobre as dores? Jesus disse que Ele levou as dores, Ele levou as enfermidades. Então por que as enfermidades estão sobre o corpo de alguém? Porque você ainda não está perfeito nessa área. Hoje Deus quer que você seja perfeito na sua saúde. Por que as pessoas entram em quadros de depressão? Porque não são perfeitas como Deus é. Ou será que Deus é depressivo? O que vocês acham? Sim ou não? Deus não é depressivo? Mas como Deus cuida de todo o mundo, toda a criação? Como? Como é que Deus cuida de todas as águas que existem? O livro de Isaías conta para nós. E diz que todas as águas existentes no mundo cabem na palma da mão do nosso Deus. Então Ele não está preocupado com o mar que está furioso não sei aonde. Ele não está preocupado com 7, 8 bilhões de pessoas diferentes, com as suas necessidades, com a comida,
com o suprimento. Deus não está preocupado com nada disso. Ele é perfeito. E quando você também não está preocupado com o dia de amanhã, quando você também não vive preocupado, para Deus você é perfeito. Sede perfeitos, como perfeitos é o vosso Deus, é o vosso Pai Celestial. Ah, Deus poderoso, como é maravilhoso nós vivermos dias de tanta tribulação, mas de repente a tribulação foi embora. Como é maravilhoso, como eu falei, algumas pessoas que entraram com dores horríveis de cabeça por ali, e agora estão completamente livres. Aleluia! Você se tornou perfeito para Deus. Deus quer ver você perfeito. Deus não quer ver você com falta de nada. Quando nós visitamos uma pessoa, pregamos para algumas pessoas com as condições difíceis, quando nós atendemos algumas pessoas com as condições difíceis, nós procuramos conduzir as pessoas para esse lugar em Deus, para que elas sejam transformadas na sua caminhada, para que o casamento seja transformado, para que as finanças sejam transformadas. Nós vamos orar nessa hora, proibindo o AVC que está tentando perturbar a vida de uma pessoa. E Deus quer você mais um tempo por aqui. Então esse mal está sendo repreendido agora. Aleluia. Aleluia, Jesus. Enquanto nós cantamos um pouco, você vai identificar qual área não está perfeita ainda. Teu casamento já está perfeito? Não olhe para o lado natural, emocional. A pergunta é: você já é um homem ou uma mulher abençoado? Ainda não na plenitude. Então você vai sair daqui abençoado. Você vai colocar a vida dessa sua filha diante de Deus. E ela vai ser perfeita como perfeito é Deus. Todos esses espíritos malignos serão arrancados, serão expulsos, para que você viva uma vida em paz na tua casa. Aleluia. Todas as dores vão embora.